Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A aparição de Quan Shen deixou Zhao Feng e os outros um pouco perturbados. Lord Guanjun estava calmo. Não se preocupe, ele é apenas um discípulo que está no terceiro céu do reino ascensionado e não tem poder suficiente para interferir no teste. No palco de pedra, o diácono Qiu examinou os discípulos que assistiam com um aviso nos olhos. Esses discípulos pareciam estar presos por um raio e imediatamente recuaram para uma certa distância e ficaram quietos. Até Quan Shen fez isso, ele parecia ter medo do diácono Qiu também. No clã da Lua Quebrada, o nível diácono já era nível médio. Eles não só tinham alta autoridade, como também estavam no reino ascensionado. O primeiro teste raio espiritual do céu testa seu talento. Vê aquele feixe de círculo de cristal? Esses são os itens usados para medir seu talento. Lord Guanjun apresentou. Zhao Feng e os outros dois se viraram para o raio de cristal que tinha 5 metros de altura. Era semelhante à bola de cristal dada antes, mas era muito melhor. Logo, os jovens receberam suas placas, que continham informações simples dentro. O primeiro teste raio espiritual do céu começa. Número 1 Zhang Junxin. Um discípulo anunciou. No palco, o diácono Qiu estava sentado em sua cadeira enquanto os homens sob ele faziam todo o trabalho. Logo, o número 1 Zhang Junxin pisou no palco e chegou em frente ao raio espiritual do céu. O método de teste era o mesmo da bola de cristal, reúna sua energia mental e coloque-a no feixe. Camadas de luz branca apareceram no feixe e a luz atingiu 2 metros de altura. Todo o raio espiritual do céu tinha 5 metros de altura, os primeiros 0,5 metros significavam um corpo mortal, baixo, médio, alto, pico. O talento do jovem atingiu 2 metros, o que significava que ele era um corpo mortal de pico. Um corpo mortal quer mesmo entrar no clã? Nos seus sonhos. Saia daqui. Uma voz fria ressoou ao redor do palco de pedra. O jovem que tinha acabado de ser testado caminhou pelo palco como se sua alma tivesse sido perdida e ele tivesse sido levado embora por discípulos do clã. Essa cena fez com que Zhao Feng e os outros dois se olhassem em choque. Era preciso saber que um gênio como Zhao Linlong só tinha um corpo mortal superior. Mesmo com um talento como o dele, eles foram mandados para casa imediatamente. Na verdade, nem todos tiveram a chance de testar seu talento de antemão, pois não tinham uma bola de cristal como a do Lord Guanjun. Logo, alguns outros jovens apareceram para serem testados. O segundo jovem teve uma pontuação melhor do que o primeiro jovem com sua luz alcançando 2,5 metros, representando um corpo espiritual de nível baixo. Corpo espiritual de nível baixo, aprovado. 2 pontos do primeiro teste. De acordo com as regras, desde que o talento de alguém ultrapassasse 2 metros, ele era aceito e recebia uma pontuação em relação à altura que seu talento alcançava. 2,25 metros equivaliam a 1 ponto e representavam um corpo meio espiritual. 2,5 metros eram 2 pontos e representavam um corpo espiritual de nível baixo. 2,75 metros eram 3 pontos e o talento estava entre um corpo espiritual baixo-médio. Se o talento de alguém atingisse 3,5 metros, ele receberia 6 pontos, pois isso significava um corpo espiritual elevado. 6 pontos era uma pontuação perfeita até certo ponto, porque se o talento de alguém fosse como o de Bei Moi, ele receberia 10 pontos e entraria no clã imediatamente, sem nem mesmo fazer os testes restantes. O primeiro teste foi o mais importante. Número 27, Xiao San. O discípulo que chamava os nomes gritou. Os jovens imediatamente olharam para Xiao San, o único que havia alcançado o 9º lugar. A luz do facho brilhava tão intensamente que pessoas a quilômetros de distância conseguiam vê-la. 3,25 metros. Os jovens que assistiam lá embaixo ficaram atônitos. 3,25 metros, passou. 5 pontos. As notas de Xiao San eram quase perfeitas porque qualquer um que obtivesse mais de 6 pontos no primeiro teste seria aceito sem dúvidas. O exame continuou com pelo menos 1/3 dos jovens sendo eliminados. Número 33, Yu Menxian. Neste momento, os olhares dos jovens foram atraídos por esta nobre garota. Ela era a princesa do país das nuvens, Yu Menxian. A luz subiu 3 metros de altura no feixe. Seu talento era um corpo espiritual de nível médio. 3 metros, passou. 4 pontos. O talento da maioria dos jovens estava abaixo de 3 metros, e sendo uma princesa de aparência extremamente bonita e alto talento, seu futuro era inimaginável. Zhao Feng não pôde deixar de acenar com a cabeça. Todos os jovens em quem ele estava interessado tinham bons talentos. Número 41, Liu Yuir. Uma garota sorridente flutuou no palco. Zhao Feng olhou para ela com interesse. Ela estava bem descontente com ele antes e pelo olhar confiante que ela tinha, ela provavelmente tinha um bom talento. A luz brilhante no feixe era tão forte que qualquer pessoa num raio de 16 quilômetros podia vê-la. Oh meu Deus! Os jovens abaixo ficaram todos chocados.
A luz tinha atingido 3,5 metros. Bom. Corpo espiritual de nível alto. 3,5 metros. Este é o melhor resultado até agora. Número 41 Liu Yuir, você não precisa fazer os outros testes e pode entrar no clã imediatamente. Até os olhos do diácono Qiu brilharam. Corpo espiritual de alto nível. Este foi o melhor resultado dos testes até agora. Lord Kangti, não acredito que sua neta tenha tanto talento. A expressão do Lord Guanjun mudou ligeiramente. O mesmo aqui. Seu discípulo, Zhao Feng, não estará longe de Yuir de qualquer forma. Lord Kangti sorriu. Como a idade de Zhao Feng era próxima à de Liu Yuir e o cultivo deles era quase o mesmo, Lord Kangti automaticamente assumiu que o talento de Zhao Feng era semelhante ao de Liu Yuir. O Lord Guanjun sorriu em resposta, mas permaneceu em silêncio. Depois do teste de Liu Yuir, ninguém mais a superou. Apenas alguns conseguiram alcançar o corpo espiritual de nível médio porque havia uma grande diferença entre um corpo espiritual de nível médio e um de nível baixo. Número 49, Zhao Feng. A voz do discípulo soou. Era a vez de Zhao Feng, e Lord Guanjun e Lord Kangti se concentraram nele. Não muito longe, Liu Yuir lançou um olhar provocador. Ninguém a havia superado até agora. Zhao Feng olhou para Liu Yuir casualmente antes de subir confiantemente os degraus. Liu Yuir e Lord Kangti ficaram chocados. Nos olhos de Zhao Feng, eles viram desdém, como se ele não estivesse colocando Liu Yuir em seus olhos. Vamos ver qual é o seu talento então. Liu Yuir bufou com raiva, mas diante do olhar casual e confiante de Zhao Feng, ela teve um mau pressentimento. O talento dele poderia ser melhor que o meu? Até mesmo Lord Kangti tinha uma expressão solene. Pisando no palco, Zhao Feng colocou sua mão no raio espiritual do céu. A luz no feixe subiu até 1 metro antes de tremer levemente e então acelerar até 2,5 metros. Quando chegou a 2,5 metros, a luz quase parou. Zhao Feng sentiu seu olho esquerdo tremer, mas não o abriu, senão a luz alcançaria facilmente 4 metros. Nos últimos dias, ele vinha treinando para controlar quanto talento demonstrava, testando com a bola de cristal. 2,5 metros, corpo espiritual de nível baixo, aprovado. 3 pontos. Sua pontuação para a primeira etapa foi anunciada. O talento de Zhao Feng era extremamente normal e ele não chamava a atenção de ninguém. Apenas um corpo espiritual de nível baixo. Liu Yuir riu ironicamente de Zhao Feng. Ao mesmo tempo, Lord Kangti e ela soltaram um suspiro. O avô e a neta ficaram assustados devido ao olhar confiante de Zhao Feng. Zhao Feng saiu do palco e olhou brincalhão para Liu Yuir. Esse pirralho fedorento está tentando ser legal. Liu Yuir ficou tão brava que começou a tremer e, finalmente, percebeu que Zhao Feng tinha brincado com ela. Lord Kangti também não tinha nada a dizer, ele tinha pensado que Zhao Feng tinha talento supremo por causa do silêncio de Lord Guanjun antes. Quan Shen, que também estava assistindo, deu um sorriso de desdém. Corpo espiritual de nível baixo? Pessoas como ele nem serão criadas adequadamente pelo clã. Ele está destinado a ficar no fundo do clã. Nem mesmo Quan Shen imaginou o talento de Zhao Feng, então como um ancião faria. O exame continuou e a performance de Zhao Feng não chamou a atenção de ninguém. Lord Guanjun também soltou um suspiro, o primeiro passo do plano havia sido bem sucedido. Yang Qingshan e Nangonfan foram testar e seus talentos foram de 3 metros e 2,75 metros, respectivamente. Zhao Feng não achava que Yang Qingshan teria um corpo espiritual de nível intermediário e que Nangonfan estaria entre os níveis baixo e médio. Corpo espiritual de nível médio? Nada mal, mas é quase impossível ameaçar o mestre. Parece que teremos que prestar um pouco de atenção a esse Yang Qingshan. A atenção de Yang Qingshan chamou a atenção de Quan Shen, mas este ainda mantinha uma atitude despreocupada. A primeira etapa estava chegando ao fim. Número 72, San Yunyao. O nome chamou a atenção de Zhao Feng. Um jovem de 13 a 14 anos entrou no palco. Ele era ainda mais jovem que Zhao Feng, mas estava no 8º posto do caminho marcial. Seu potencial até chamou a atenção do diácono Qiu. San Yunyao ansiosamente colocou sua mão no raio celestial espiritual. A luz parou quando atingiu 1,25 metros ou mais. A multidão que assistia ficou um pouco surpresa porque San Yunyao havia alcançado um nível de cultivo extremamente alto para sua idade. A luz no feixe espiritual do céu subia e descia de repente e ficou extremamente instável. De repente, a luz de 1,25 metros de altura saltou para 2,5 metros e depois caiu novamente para 1 metro. Essa cena fez Zhao Feng se lembrar da situação que Zhao Yufei teve quando testou seu talento com a bola de cristal, porque a situação naquela época também era extremamente instável. Mas dessa vez, eles estavam testando com um raio espiritual do céu, que era mais desenvolvido. A luz aumentou para 3 metros e fechou em 3,5 metros. Oh meu Deus! O que estava acontecendo? A multidão ficou toda atordoada.
Isso, poderia ser o extremamente raro corpo mutável. Disse o diácono Kyu. De repente, a luz explodiu e atingiu 4 metros, emitindo uma luz tão forte que tudo em um raio de dezenas de quilômetros foi coberto por ela. 4 metros. Os olhos da multidão quase saltaram das órbitas. O queixo de Quan Shen quase caiu. O talento dele chega perto do de Bei Moi. Outro super gênio. Este é um verdadeiro corpo mutável. Zhao Feng se acalmou do choque da excitação enquanto Lord Guanjun ao lado dele tinha um olhar questionador no rosto. O talento de San Yuanyao fez Zhao Feng suar profundamente porque este era um verdadeiro corpo mutável. Mas como o Lord Guanjun não sabia muito sobre corpos mutáveis, já que eles eram muito raros, ele não disse nada. Neste momento, todos, incluindo o diácono Kyu, ficaram comovidos. A luz do raio espiritual do céu quase chamou a atenção de metade da montanha da lua do céu. Corpo mutável, pelo menos no nível máximo do corpo espiritual, nota máxima. Aceito no clã imediatamente. O diácono Kyu reagiu e anunciou. San Yuanyao derrotou Liu Yu e ele foi imediatamente acolhido pelo clã. Enquanto ele descia o palco, outros o encaravam com inveja e ciúmes. Um gênio como ele logo se tornará discípulo de alguém com grande poder. Lord Guanjun suspirou. Ver San Yuanyao o fazia pensar em Bei Moi, portanto, seu humor estava deprimente. O som do vento surgiu de repente quando uma pessoa caiu do céu. Isso é. A multidão abaixo sentiu como se fossem uma formiga na frente da pessoa. A pessoa vestida de ouro e ele era como um deus enquanto andava pelo ar. Sob essa pressão, até mesmo aqueles do caminho marcial sagrado sentiram seu sangue congelar. O olho esquerdo de Zhao Feng viu um homem vestido de ouro voar pelo ar. Zhao Feng nunca pensou que cultivadores pudessem voar porque voar era apenas uma lenda. Saudações, ancião Xue! Exclamou o diácono Kyu enquanto enxugava o suor da testa e se curvava em direção ao homem de túnica dourada. Os outros discípulos se curvaram ao mesmo tempo. O ancião vestido de ouro ficou no ar e examinou os discípulos como um deus. Não muito longe, o rosto de Quan Shen estava branco pálido e trêmulo. O homem na frente deles era um ancião que tinha mais poder, até mesmo mais que o mestre Haiyun. Num clarão dourado, o ancião de túnica dourada apareceu na frente de San Yuanyao. Corpo mutável. Eu só queria aceitar um discípulo, parece que tive muita sorte. O ancião Xue inspecionou San Yuanyao com alegria. San Yuanyao, você está disposto a aceitar esse ancião como seu mestre? De acordo com as regras, se você aceitar, você pode se tornar um discípulo interno imediatamente. O diácono Kyu disse a ele. Sob os olhares invejosos, San Yuanyao acenou com a cabeça nervosamente. O discípulo está disposto. O ancião Xue riu, agarrou-o pela mão e então se transformou em um borrão dourado enquanto desaparecia nas profundezas da montanha. Após essa pequena interferência, o primeiro teste raio espiritual do céu estava chegando ao fim. Na mente de Zhao Feng, a imagem do ancião voando permanecia ali e ele não conseguia se acalmar. Era alguém do reino espiritual verdadeiro, eles têm a habilidade de voar em curtos períodos de tempo e controlar um poder inimaginável. Lord Guanjun suspirou enquanto respeito e desejo apareciam em seus olhos. Sob o reino do espírito verdadeiro estava o reino ascensionado e este último tinha 7 céus. Os 7 céus significavam 7 mudanças, com cada mudança dando ao cultivador um poder incrível. De um certo ponto de vista, os cultivadores do reino espiritual verdadeiro eram a evolução dos humanos, então eles eram capazes de fazer coisas que pareciam impossíveis para humanos normais. Um total de 45 jovens passaram no primeiro teste e pontuaram entre 1 e 5 pontos. Havia um total de 3 testes e o primeiro teste consistia em 6 pontos. Se alguém atingisse a pontuação máxima, era aceito no clã imediatamente. Os próximos 2 testes são o teste de mecanismo e o teste de matriz de 9 imagens, que dão um máximo de 2 pontos cada. O Lord Guanjun contou aos seus discípulos, mas ele contou especialmente a Zhao Feng porque ele havia marcado apenas 2 pontos no teste do raio celestial espiritual e os 2 testes seguintes somavam apenas 4. Se sua pontuação fosse muito baixa, ele poderia não ser aceito no clã. Eu entendo. Zhao Feng sabia o que fazer. Siga-me para o teste de mecanismo. O diácono Kyu levou o grupo de pessoas para um caminho que tinha 1,5 metros de largura. Em ambos os lados, havia 2 montanhas e havia cavernas feitas pelo homem nelas. Este foi o teste de mecanismo? Após entrar no caminho do mecanismo, você terá que matar bestas mecânicas que tenham o mesmo nível de cultivo que você. Você ganhará 1 ponto por matar 2 e 2 pontos por matar 4 ou mais. O diácono Kyu anunciou. Na verdade, Zhao Feng já havia recebido informações do Lord Guanjun. Número 3, Udan. Um discípulo gritou. Um jovem de 7º posto saltou para dentro e caminhou em direção ao caminho. Uma fera mecânica totalmente preta saiu de uma das cavernas. Sua forma era semelhante à de um humano e segurava uma foice que avançava em direção ao jovem.
O jovem e a fera mecânica entraram em choque, mas a expressão do jovem mudou imediatamente quando ele recuou. A força da besta mecânica estava no 7º nível, mas sua defesa e ataque eram muito mais fortes que o 7º nível. Isso também significava que as bestas mecânicas eram elites entre suas fileiras. O jovem usou todo o seu poder e finalmente conseguiu derrotar a fera. Ele deu mais alguns passos e 2 feras mecânicas surgiram das cavernas próximas. Não é bom. A expressão do jovem mudou drasticamente enquanto ele tentava lutar contra as feras ao mesmo tempo. Conforme o tempo passava, mais algumas feras saíram das cavernas, mas elas não eram rápidas. Então o jovem conseguiu matar uma devido à sua velocidade. 1 ponto por matar 2 feras. O discípulo anunciou. Depois disso, mais alguns gênios subiram e lutaram com a besta mecânica. A maioria deles conseguiu matar 1 ou 2, mas foi incrivelmente difícil matar 4 ou mais. A defesa das bestas mecânicas é muito forte. O olho esquerdo de Zhao Feng viu a situação. Até mesmo Xiao San, que estava no 9º nível, sentiu pressão ao enfrentar feras mecânicas de 9º nível. Quanto maior o cultivo, mais fortes eram as bestas que apareciam, então Xiao San teve que enfrentar bestas de 9º nível. Ele finalmente conseguiu matar 3 bestas e conseguiu 1,5 pontos. Apenas um número muito baixo de jovens conseguiu 2 pontos. 2 pontos era uma pontuação perfeita no segundo teste, mas era fácil de conseguir? Era preciso matar 4 elites do mesmo rank e às vezes enfrentar mais ao mesmo tempo. Número 49, Zhao Feng. A voz dos discípulos soou. O Lorde Guanjun avisou. Sua pontuação no primeiro teste foi baixa, então você deve obter uma pontuação máxima neste teste. O clã dava importância ao talento, portanto Quan Shen e os outros discípulos já tinham partido. Aos olhos deles, o talento decidia o futuro, então os próximos 2 testes não eram importantes. A figura de Zhao Feng pisou no caminho do mecanismo. Logo uma fera apareceu de uma caverna próxima. Dedo estelar. Postura do vento fluente. A figura de Zhao Feng imediatamente se aproximou da fera e seu corpo se moveu ligeiramente para o lado para desviar do ataque da fera mecânica. Seu dedo azul atingiu o ponto onde 2 partes estavam conectadas. O braço que segurava a arma caiu imediatamente. Tais reflexos e precisão deixaram os outros atordoados. Zhao Feng então imediatamente disparou mais alguns dedos que pareciam fogos de artifício. Em apenas algumas respirações, os braços e pernas foram cortados por Zhao Feng e a fera mecânica caiu no chão. Que precisão e velocidade! Ele está apenas brincando com a besta mecânica. Lord Kangti não conseguiu deixar de suspirar e olhar para Zhao Feng sob uma nova luz. As habilidades dos dedos de Zhao Feng eram precisas e fortes. Logo, mais 2 animais surgiram das cavernas próximas. Dedo estelar. Postura do vento fluente. Passo transparente de fumaça. A figura de Zhao Feng era como um fantasma que pulou na frente das 2 feras mecânicas. Após algumas respirações, uma das bestas foi cortada em 8 pedaços por Zhao Feng. E assim que ele fez isso, 3 outras bestas apareceram, somando 4 bestas, que se aproximaram de Zhao Feng. Isso era o mesmo que 4 bestas perto do 9º posto com defesa extrema se aproximando de Zhao Feng. Nessa situação, poucos jovens seriam capazes de lidar com isso. Dedo de estrela de uma linha. Postura do tornado. Uma luz fria brilhou nos olhos de Zhao Feng quando ele estendeu o dedo, o que foi um ataque de longo alcance. Postura do tornado era uma habilidade que podia aumentar o dano e a área de um ataque. O dedo perfurou direto onde o coração da besta estaria. Era difícil imaginar que tipo de poder seria necessário para matar instantaneamente uma besta mecânica, era preciso saber que a defesa dessas máquinas estava em torno do 9º nível. Zhao Feng imediatamente atirou mais 3 dedos e cada dedo facilmente perfuraria o corpo da besta mecânica. As outras 3 feras foram destruídas por Zhao Feng em um único movimento e ficaram caídas no chão, imóveis. Em apenas um momento, Zhao Feng cuidou de 5 feras, deixando para trás um grupo de jovens atordoados. O desempenho de Zhao Feng foi incrível comparado ao seu primeiro resultado médio de teste. Até mesmo o diácono que olhou para Zhao Feng. Matou 5 bestas mecânicas, 2 pontos. O discípulo anunciou sua pontuação. Só era preciso matar 4 ou mais para ganhar 2 pontos. Havia outros que tinham tirado nota máxima nesse teste, mas não conseguiram matá-los com um golpe como Zhao Feng fez. Que força aterrorizante! O poder do último dedo poderia até mesmo ferir pessoas normais de 9º nível. Xiao San inspecionou Zhao Feng. Ele tinha o cultivo mais alto do grupo, mas não tinha confiança em derrotar Zhao Feng. O segundo teste, Caminho do Mecanismo, continuou e, embora o desempenho de Zhao Feng tenha sido excelente, o Diácono Qiu e os outros membros do clã não levaram isso a sério porque se concentraram principalmente no primeiro teste, que custou 6 pontos. Então, embora Zhao Feng tenha sido excelente, ele só conseguiu 2 pontos.
Não importa quanta experiência de batalha ele tenha, ele ainda será jogado fora por nós devido à falta de talento. A princesa Yumenxian olhou para Zhaofeng, mas não levou isso a sério. Zhaofeng sentiu que seu desempenho na segunda fase não chamou a atenção do clã, e, embora os outros jovens achassem que ele era forte, a falta de talento significaria que seu futuro não seria nada bom. Mas isso também era o que Zhaofeng queria, ele não queria chamar muita atenção. Lord Guanjun assentiu, não importava o quão bem Zhaofeng se saiu no segundo estágio. Logo, o segundo exame terminou. Zhaofeng calculou suas pontuações, que somaram 4. O próximo é o conjunto de 9 imagens. O diácono Kyo conduziu o grupo de pessoas até um prédio antigo próximo. Nessa época, a geração mais velha que trouxe a geração mais nova aqui foi toda rejeitada de entrar. Até os jovens que fizeram o teste tiveram que entrar um de cada vez. Este teste parece bem misterioso. Zhaofeng murmurou para si mesmo. Os jovens que faziam o teste entraram, depois saíram um após o outro. A maioria dos gênios saiu do prédio com as sobrancelhas franzidas e irritadas. Você deve permanecer calmo para o terceiro teste, mas vendo quão boa é a sua iluminação, este teste não deve ser um grande problema. Lord Guanjun disse em um tom baixo. Zhaofeng assentiu. Desde que o misterioso olho esquerdo se fundiu com ele, seus reflexos e compreensão aumentaram. Depois de um tempo, finalmente chegou a vez de Zhaofeng. Número 49, Zhaofeng. Com a voz do discípulo, Zhaofeng entrou no antigo edifício. O prédio estava vazio, não havia nem muitos discípulos do clã aqui. Suba as escadas. 2 discípulos estavam de pé ao lado da escada. Zhaofeng subiu as escadas até o segundo andar e, ao entrar, encontrou uma foto gigante pendurada na parede. O cenário da imagem era extremamente profundo e tinha a sensação de que se movia. Focando nele, cenas diferentes piscavam na imagem. Zhaofeng ficou chocado, havia algo errado com esta imagem. Um som interrompeu Zhaofeng. À esquerda e à direita da imagem estavam sentados um velho de túnica branca e um velho de rosto vermelho. O diácono Kyo só estava perto da saída e ele se agachou levemente. No segundo andar, o diácono Kyo teve que ficar de pé na lateral e ele não conseguia nem se sentar, o que fez Zhaofeng perceber que as identidades dos dois velhos eram especiais. 9 matriz de imagens, imagem de peixe ilusão, apareça. O velho de túnica branca bateu palmas gentilmente e a paisagem na imagem na parede mudou. A imagem do peixe ilusório teve 9 alterações no total. Esta imagem de peixe ilusório tem 9 cenas diferentes no total, ficando mais difícil conforme você progride. O teste é dizer quantos peixes há e de que cor eles são. O velho de túnica branca disse. Número e cor dos peixes? Zhaofeng assentiu em compreensão. Logo, Zhaofeng observou atentamente a primeira mudança, que era bem simples. 3 peixes, um preto e 2 verdes. Zhaofeng respondeu. O ancião de túnica branca mudou a cena para a segunda imagem sem expressão. Zhaofeng olhou para ele, que era um pouco mais complicado do que antes. Mas eles ainda não conseguiam passar por seus olhos afiados. 5 peixes, um preto, 2 vermelhos e 2 brancos. Zhaofeng respondeu rapidamente. As expressões do ancião de túnica branca e do ancião de rosto vermelho mudaram ligeiramente. Cada imagem respondida corretamente valeu meio ponto e os jovens anteriores conseguiram 1 ponto ou mais, mas eles passaram muito tempo pensando. O tempo de resposta de Zhaofeng foi muito mais rápido que os outros. Logo, a terceira foto apareceu. 8 peixes, 2 pretos, 2 brancos, 3 vermelhos e 1 verde. Zhaofeng respondeu sem hesitar. Os 2 anciãos se entreolharam e então inspecionaram Zhaofeng. Quando a imagem do peixe ilusório chegou à terceira cena, a profundidade envolvida faria os cultivadores do Reino da Ascensão demorarem um pouco para considerar, mas Zhaofeng foi capaz de dar a resposta em apenas algumas respirações. Logo, o quadro mudou novamente. 13 peixes, 5 azuis, 3 dourados. Zhaofeng parou por um momento antes de dar sua resposta. Surpresa apareceu nos olhos dos 2 anciãos. De acordo com as regras, alguém receberia nota máxima se conseguisse passar com sucesso na 4ª cena, mas... Continue. O ancião de túnica branca bateu palmas e outra cena apareceu. A 5ª mudança foi extremamente complexa. Zhaofeng viu peixes brincando e pulando no ar. Perder qualquer pequeno ponto pode mudar a resposta drasticamente. Depois de pensar um pouco, Zhaofeng disse. 27 peixes, 7 marrons, 6 laranja. As expressões dos anciãos mudaram enquanto olhavam para Zhaofeng com surpresa e raiva. O ancião de túnica branca então fez a 6ª cena aparecer. A 6ª imagem estava cheia de verdades e ilusões que se acumulavam umas sobre as outras. Neste momento, os olhos de Zhaofeng de repente ficaram afiados e depois de olhar para a imagem por um tempo, ele respondeu. 48 peixes, 9 roxos, 12 pretos. Sem qualquer questionamento, ele respondeu corretamente mais uma vez.
O choque apareceu nas expressões dos dois anciãos enquanto eles se entreolhavam. Zhao Feng pareceu sentir algo porque as mudanças após a quarta cena excederam os limites dos gênios, a menos que tivessem alto nível de compreensão. O velho de túnica branca suspirou ao abrir a sétima cena. A sétima imagem foi muito mais difícil do que anteriores. Zhao Feng teve que circular totalmente o olho esquerdo para ver a verdade. Desta vez, ele pensou por um momento antes de dar uma resposta incorreta. O ancião de túnica branca e o ancião de rosto vermelho soltaram um suspiro. Se Zhao Feng conseguisse responder corretamente novamente, então ele seria um gênio monstro, mas como eles deveriam saber que Zhao Feng tinha dado uma resposta errada de propósito? Eu sou o vice-chefe da divisão Grama Madeira. Você gostaria de entrar na divisão Grama Madeira e me aceitar como seu mestre? O ancião de rosto vermelho deu um leve sorriso. Vice-chefe? Mestre? Zhao Feng ficou atordoado. Velho Guan, qual o significado disto? Você está tentando roubar meu discípulo? Não consegue ver que o forte deles são matrizes? Ele é mais adequado para entrar na divisão de missão do clã. O ancião de túnica branca parecia estar bem bravo. De alguma forma, os dois começaram a lutar sem ceder um ao outro. Isso deixou o diácono Kyo no canto próximo atordoado. Ele não tinha pensado que um jovem como ele com um talento tão normal faria dois vice-chefes lutarem. Na seita da Lua Quebrada, havia diferentes divisões, como divisão de regulação, divisão de missão do clã, central de divisão e divisão Grama Madeira. A divisão Grama Madeira era responsável pelo plantio, fabricação de pílulas e cura. A divisão Grama Madeira era extremamente popular, especialmente entre os fabricantes de pílulas. Aquele velho Guan era um dos melhores mestres de pílulas da divisão Grama Madeira. A divisão de missão do clã era responsável pelas coisas sutis do clã, incluindo consertar e manter os conjuntos de montanhas. O ancião de túnica branca era um mestre de arranjos extremamente bom, que havia completado este arranjo de 9 imagens com alguns outros mestres de arranjos. Jovem, quem você quer tomar como seu mestre? O velho de túnica branca perguntou. Você pode não saber o quão importante é um fabricante de pílulas e quão alto é seu status. O ancião de rosto vermelho disse. Um mestre da matriz e um mestre da pílula queriam tomar Zhao Feng como seus discípulos e seus cultivos eram ambos mais elevados que o do diácono Kyo. Os dois vice-chefes queriam ter Zhao Feng como discípulo, mas Zhao Feng ficou extremamente perturbado porque se juntar a um lado ofenderia o outro. Embora ele precisasse encontrar um histórico após entrar no clã, como ele deveria saber quais eram confiáveis? Uma palavra do mestre Raiyan poderia fazer esses dois vice-chefes se encolherem de medo. De acordo com o que o Lord Guanjun lhe disse, a melhor maneira era primeiro se tornar um discípulo interno e então encontrar uma base sólida, de preferência no nível ancião. Obrigado por suas boas intenções, mas não tenho experiência em matriz nem pílulas. Tudo o que desejo é me tornar um discípulo interno, então considerar as outras coisas. Zhao Feng rejeitou as ofertas e disse o que queria fazer. O ancião de túnica branca e o ancião de rosto vermelho ficaram desapontados, mas pelo brilho nos olhos deles, parecia que eles ainda não tinham desistido, já que Zhao Feng só disse que consideraria isso depois de se tornar um discípulo interno. Então vamos apenas assistir um pouco. Logo, a nota perfeita de Zhao Feng, 2, foi anunciada quando ele saiu, mas antes de sair, ele pediu para olhar a 8ª e a 9ª cenas da imagem do peixe ilusório. Ele sentiu que as percepções contidas nele poderiam ser ainda mais complexos do que as 4 posturas dos ventos. Os dois vice-chefes obviamente não recusariam. Zhao Feng abriu seu olho esquerdo e copiou as 2 cenas para a dimensão em seu olho esquerdo. Neste momento, as 9 mudanças apareceram em seu olho esquerdo. Fim dos capítulos do 107 ao 109. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!